No coração das visões do profeta Zacarias, uma revelação se ergue como um trovão envolta em chamas. É uma imagem que atravessa os séculos. O céu e a terra se encontram diante do julgamento divino. O profeta contempla o impossível e diante de seus olhos um anjo surge do fogo. Mas não é um fogo que destrói, é um fogo que purifica, que consome o mal e restaura o que foi profanado. Este é o anjo de fogo, o mensageiro do Deus dos exércitos, que vem não apenas com palavras, mas com o espírito da última batalha. Pense no tempo de Zacarias. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído e o povo desolado. E é nesse cenário de caos que Deus decide falar. Ele levanta um profeta, não para dar falsas esperanças, mas para abrir uma janela para o fim dos tempos. As visões de Zacarias são intensas. Cavalos de guerra, chifres que simbolizam reinos poderosos, e em meio a tudo isso, uma figura se destaca, o anjo do Senhor em meio às chamas. O profeta o vê entre montes de bronze, numa cena que mistura juízo e redenção. Esse anjo carrega a autoridade do próprio Deus. Suas palavras são como relâmpagos e seus olhos tochas que sondam o mundo. Quando ele fala, as nações tremem. Mas quem é essa figura misteriosa? Seria um símbolo do juízo divino ou uma manifestação direta do Messias, o próprio Cristo, antes de sua vinda? Muitos estudiosos acreditam que Zacarias viu o anjo do Senhor, o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente e guiou Israel no deserto, agora se revelando em chamas para anunciar o fim. Em Zacarias, capítulo 3, a cena é de um tribunal celestial. Josué, o sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor e Satanás está ao seu lado, acusando-o. Mas o anjo, com uma voz de autoridade inabalável, repreende o acusador. O Senhor te repreenda, Satanás. Este homem é como um tição tirado do fogo. Em seguida, ele ordena que as vestes sujas de Josué sejam trocadas por vestes puras. Aqui, o fogo representa a purificação espiritual, o livramento da culpa, mas é também um prenúncio da grande batalha espiritual que ainda estava por vir. A guerra entre luz e trevas, que atingiria seu clímax nos últimos dias. Em outra visão, Zacarias vê uma tocha ardente e um candelabro de ouro. O fogo, mais uma vez, simboliza a presença divina. É o Espírito de Deus percorrendo a terra, despertando os fiéis e preparando o mundo para o retorno do Rei. O anjo, então, declara a Zacarias uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O fogo, aqui, é o próprio Espírito Santo, o mesmo que viria no fim dos tempos para incendiar os corações e separar aqueles que pertencem à luz daqueles que escolheram as trevas. Mas há uma profecia ainda mais enigmática. Zacarias vê 4 carros de guerra saindo de entre 2 montes de bronze, com espíritos que percorrem a terra como ventos. Um deles, com um brilho de fogo e um olhar flamejante, é enviado para o norte, a direção simbólica do juízo sobre as nações inimigas de Israel. Este é o prenúncio da última batalha. O fogo não é mais apenas um símbolo de purificação, mas também de destruição para o mal. O anjo de fogo se transforma no guerreiro celestial que conduz o exército do Altíssimo. Essa batalha final não será travada com espadas humanas, mas com o fogo do Espírito. Os reinos deste mundo serão abalados e o juízo divino cairá sobre todos que se opuseram a Deus. As profecias de Zacarias apontam para um tempo em que Jerusalém será, mais uma vez, o centro do confronto espiritual mundial. Naquele dia, diz o profeta, o Senhor sairá para guerrear, e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E o fogo que Zacarias viu se manifestará sobre toda a terra. Um fogo que julga, mas que também restaura.
O anjo de fogo é, portanto, o prenúncio do retorno glorioso do Messias, aquele que, como descrito no Apocalipse, virá com olhos como chamas de fogo. Ele virá para purificar o mundo de toda injustiça, destruir o engano e restaurar o reino de Deus na terra. Zacarias viu isso antes de todos. Ele viu o espírito da última batalha, o poder divino que virá para consumir o mal e preparar o caminho para uma nova era. Hoje, quando olhamos para as nações, para as guerras, para a confusão moral e o caos que se espalha, podemos ouvir o eco dessa profecia. O Senhor marchará como um fogo devorador, e o seu espírito será uma chama que não se apaga. O mesmo fogo que purificou Josué, o sacerdote, virá para purificar toda a terra. O anjo de fogo não é apenas uma figura de um passado distante, ele é o símbolo vivo da justiça divina que está prestes a se manifestar. Quando o último selo for rompido e o céu se abrir, o fogo de Deus descerá, não para destruir os justos, mas para consumar o juízo sobre o mal e restaurar todas as coisas. E assim, a visão de Zacarias se encerra. O profeta, prostrado diante do brilho ofuscante das chamas, ouve uma voz que ecoa: o Espírito do Senhor percorrerá toda a terra, e o fogo do seu juízo trará a restauração. Por um instante, o céu se escurece, mas logo o fogo se acende novamente, desta vez não para destruir, mas para anunciar o amanhecer do reino que há de vir. Porque o anjo de fogo não vem apenas com destruição, ele vem com uma promessa. A promessa de que depois da última batalha virá a paz eterna. A terra será purificada, e o fogo que um dia queimou em julgamento brilhará para sempre como a luz da presença de Deus. O fogo que consome o mal é o mesmo que acende o início da eternidade. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Se você quer continuar essa jornada, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Obrigado por assistir e até a próxima.